Gênesis, capítulo de número 5. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Texto que está aí projetado. Você também pode, não só pode, como deve, abrir sua Bíblia, acompanhar a leitura na sua Bíblia, para ter o seu tempo também de reflexão. Diz a palavra de Deus: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Depois que gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65, Maalaleel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalaleel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém. Queridos irmãos, tem uma parte que as pessoas não gostam na Bíblia, é essa, As famosíssimas genealogias. Um monte de nome estranho, esquisito, parece que não tem qualquer propósito. Tem gente que simplesmente pula essa parte quando está lendo a Bíblia. Tem os crentes que nem lê a Bíblia, você imagina ler a genealogia. Então, mas você que é uma pessoa inteligente, sabe que se isso não fosse importante, não estaria aqui. Falta a gente descobrir a importância disso. Não só no Antigo Testamento, veja você que nos evangelhos de Mateus e Lucas, vai estar lá a genealogia de Jesus. Então, como diz o queridíssimo pastor Jeremias Pereira, deixa de ser menino, deixa de ser menina na fé e assuma o compromisso de ler a Bíblia integralmente, inclusive as partes chatas da Bíblia. Porque se a gente começa pulando as partes chatas da Bíblia, depois a gente começa também a pular as partes mais difíceis do Evangelho, as partes mais difíceis da fé, as partes mais difíceis da vida cristã. E aí a gente pula as páginas da genealogia, daqui a pouco a gente pula também a prática do perdão, o negar-se a si mesmo, o amor ao próximo, santificação, o reino de Deus, os compromissos. Infelizmente, essa mentalidade de imaturidade espiritual tem mantido muitos cristãos estagnados. Isso é chato, isso é cansativo, isso não dá para mim, minha vida já tem tanto problema, tanta dificuldade. Queremos uma espiritualidade feita sob medida.
só que feita sob medida para crianças, né? Mais fácil, mais simples, mais leve, mais doce. Então, a primeira dica para você nessa manhã é: você quer crescer espiritualmente? Dê um passo na direção das partes mais difíceis da Bíblia, do Evangelho, da vida espiritual. E aí talvez você reflita e conclua que essas partes que talvez você ignora, você passa por cima, você deixa para depois, você finge que não é para você, são aquelas partes que têm justamente impedido você de crescer espiritualmente, de ter uma nova experiência com Deus. Pois então, temos aqui, em Gênesis 5, uma lista da descendência de Adão. Uma lista que vai dos primeiros seres humanos, criados por Deus, até a família de Noé, que vai ser a família que vai enfrentar o dilúvio lá em Gênesis 6. Então, antes de mais nada, para aliviar logo a sua curiosidade, né? Vamos lidar aqui com a coisa curiosa do texto, que é a questão das idades. O mais novo aqui morreu com 365 anos. O mais velho, Matusalém, com 969 anos, né? E o pessoal tinha filho bem novo, né? Gente tendo filho aqui com 187 anos, 162 anos, imagina você, que loucura. Então, há 3 hipóteses para explicar isso aí. Tem estudiosos que pensam que os números são totalmente simbólicos. O problema é que ninguém sabe ao certo o que eles estão simbolizando. Tem gente que acha que é totalmente literal, né? Seria a idade que de fato as pessoas viviam antes de haver o dilúvio. E outros pensam que talvez a gente tenha aqui as duas coisas, né? Ao mesmo tempo, antes, né, por um lado, possivelmente as pessoas antes do dilúvio, lá no início da história da humanidade, pudessem viver um tempo bem maior do que a média após o dilúvio, e pode ser também que o cálculo dessas idades tenha seguido algum critério, algum conceito, que hoje a gente não consegue descobrir com clareza. Mas isso não é importante, ok? Isso não é importante. O que fica claro, o que precisa ficar claro para mim e para você, é a intenção do autor de Gênesis, que é mostrar que a abreviação da idade, a aproximação da morte, a redução da vida, tem a ver com o afastamento de Deus, o distanciamento do jardim do Éden. Quanto mais para longe a humanidade vai de Deus, quanto mais o pecado vai se entranhando nas estruturas da vida humana, isso afeta tudo, não só a nossa alma e a nossa espiritualidade, mas também a nossa biologia, mas também o funcionamento do nosso corpo, mas também a nossa saúde, a própria natureza. Então, temos aqui uma lista de pessoas que viveram há muitos anos atrás, num mundo historicamente bastante diferente do nosso. Todavia, era um mundo espiritualmente exatamente como o nosso. Corrompido, pecaminoso, caótico, cheio de problemas. E no meio dessa confusão, né? Lembre que na semana passada nós meditamos sobre Sodoma e Gomorra, cidades altamente depravadas. O capítulo seguinte vai falar, né, Gênesis 6, o Senhor vai dizer que a coisa ficou tão séria que ele se arrependeu de ter criado a humanidade, porque para onde Deus olhava só havia maldade. Então aquele mundo lá no passado não era um mundo melhor do que o nosso, era um mundo complicado. Mas no meio dessa confusão toda, há um nome que se destaca, que é o que nos fez vir a esse texto. Está aí no versículo 22. 22. Enoque andou com Deus.
Enoque andou com Deus. Versículo 24. Enoque andou com Deus e não morreu, foi arrebatado. Você já ouviu falar de Enoque? Bem, não sabemos praticamente nada a respeito desse cidadão. O que sabemos está aí. Era neto aí do Maalalel, filho de Jared, pai de Matusalém, avô de Lameque, bisavô de Noé. Conhece alguém dessa família? No meio dessa confusão, Enoque. Veja, quando a gente vai olhando o livro de Gênesis, a gente vai vendo que desde Adão e Eva, ou seja, desde as primeiras pessoas, desde os primeiros seres humanos, você vai ter uma divisão. Você vai ter gente que acredita em Deus, gente que serve a Deus, e gente que não estava nem um pouco preocupada em servi-lo. Então, em outras palavras, sempre houve crentes e não crentes. Sempre houve. E os crentes sempre foram a minoria. Isso percorre toda a história do Antigo Testamento. Sempre houve pessoas religiosas, mas algumas pessoas, à exceção, eram aqueles que adoravam o verdadeiro Deus. Então Enoque é parte dessa minoria. Ao dizer que Enoque andava com Deus, isso não quer dizer que Enoque era uma espécie de único crente que existia na época. Ok? Havia outras pessoas que serviam a Deus. Então, ao dizer que ele andava com Deus, o autor quer nos mostrar que ele tinha um relacionamento diferenciado com o Senhor. Digamos assim que, na escada da espiritualidade, Enoque subiu um degrau a mais. E o lance é a gente entender que esse degrau a mais está disponível para mim e para você. Então, a gente não está olhando para esse texto para pensar assim, caramba, como esse Enoque era especial, hein? Como ele era incrível. Não. Esse texto está na Bíblia para mostrar para a gente que esse tipo de relacionamento está disponível para você e para mim. É o tipo de espiritualidade que o Deus Criador, revelado em Jesus, nos oferece. Um relacionamento que está resumido no verbo andar. Temos aqui o convite à espiritualidade do andar. Enoque andar com Deus é uma coisa incrível. Todavia, muito mais incrível é Deus andar com Enoque. O extraordinário é o Deus Santo, o Criador, o Todo-Poderoso, o Eterno, se colocar acessível, disponível para andar com Ele. Então, por meio desse texto, o Senhor nos convida a uma espiritualidade do andar, da caminhada. O Senhor chama você a andar com Ele. E aí, queridos, a primeira questão é, o que significa isso? Significa uma espiritualidade que não é estática. Uma espiritualidade que não está restrita a rituais, limitada a horários, reservada a lugares. Essa é a força do verbo andar. Andar é movimento. Então há uma ideia de continuidade, é uma coisa que está acontecendo o tempo todo. A Bíblia utiliza alguns verbos para descrever o relacionamento com Deus. Poderia ser colocado aqui para Enoque. Poderia dizer assim, poxa, Enoque clamou ao Senhor. Enoque ofereceu sacrifícios ao Senhor. Enoque edificou um altar.
Enoque adorou, Enoque obedeceu, Enoque se prostrou. Mas todos eles dão a noção de uma ação pontual. Um evento isolado, um acontecimento. Então hoje você, por exemplo, veio ao culto. Você cantou, você orou, você está ouvindo a palavra. A pergunta é, você passou a semana em oração? Você passou a semana louvando a Deus? Você passou a semana meditando na palavra? Será que esta semana que se inicia hoje será caracterizada por oração, louvor, meditação na palavra, serviço ao Senhor? Portanto, quando o texto fala de andar com Deus, ele está se referindo a uma dinâmica de vida, a um relacionamento constante. Sabe? Quando saía para trabalhar, Enoque andava com Deus. Quando Enoque chegava em casa, Enoque andava com Deus. Quando Enoque jogava futebol com os amigos, andava com Deus. Festa com a família, andava com Deus. Sozinho, andava com Deus. Andar com Deus é uma espiritualidade integral. Não está restrita a momentos. E aí, queridos, a gente precisa compreender o papel deste nosso momento. Domingo, tempo de culto, tempo de igreja, deve ser o clímax, o ápice, o auge, o ponto máximo de uma rotina de comunhão com o Senhor. É algo que, como pastor, eu percebo na caminhada de forma muito clara. Quando a rotina do crente, está desconectada de Deus, o domingo, o tempo de culto, o tempo de servir, o tempo de estar com a igreja, ele vai se tornando cansativo, pesado, difícil. Por quê? Porque cada vez mais o tempo de comunhão com Deus na sua vida é uma exceção. Então você precisa fazer um esforço. É aquilo que, se de repente parar de existir na nossa vida, não vai fazer falta. É até um tempo maior para eu descansar, cuidar de mim. Então a prática das disciplinas espirituais vai ficando cada vez mais espaçada na sua vida. E aí chega um dia que elas se tornam inexistentes. É o dia que você acorda e de repente você descobre, caramba, eu não sou mais crente. No máximo se tornou uma espécie de evangélico não praticante. Agora, quando o nosso dia a dia está conectado na comunhão com o Senhor, com o reino de Deus, o domingo funciona como uma espécie de prato principal de um banquete que eu comecei a saborear na segunda-feira. Quando eu estava no trabalho, na escola, arrumando a casa, eu estava andando com Deus. Eu comecei a orar pela igreja, pelo culto, pelos irmãos, pela transformação dos meus alvos missionários. Lá no meu quarto, lá na minha casa, lá no meu tempo a sós. Porque eu andei com Deus durante a semana. Então eu conversei do evangelho com a minha família e com meus amigos. Porque eu andei com Deus durante a semana, eu percebi os momentos que eu pequei. Eu me incomodei, eu me entristeci. Eu confessei ao Senhor os meus pecados. Porque eu andei com Deus durante a semana, intencionalmente eu abençoei pessoas. Porque eu andei com Deus durante a semana, eu me lembrei de irmãos que estão passando dificuldades, lutas. Orei por eles, os procurei, os busquei.
Porque eu andei com Deus durante a semana, eu aproveitei momentos de lazer, de descanso, eu dormi, eu tive momentos de diversão, e eu agradeci a Deus por cada um desses momentos, pela bênção da natureza, por tudo que Ele me deu. E eu me preocupei em edificar o meu coração e alimentar o meu coração com pensamentos e sentimentos alinhados com o reino de Deus. Então, queridos, quando a gente anda com Deus em nosso dia a dia, este momento, este encontro, domingo, culto, igreja, ganham outro significado. Não é a exceção, é o auge. É o tempo em que eu vou encontrar com este Deus com quem eu andei durante a semana inteira. É o tempo onde eu vou experimentar algo diferente, algo maior, algo mais intenso daquilo que eu já venho experimentando ao longo da semana. Certo sentido, irmãos, então, o que vivemos aqui hoje é resultado do que você fez na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Nas últimas semanas. Aí sabe o que acontece? Tem gente que vive o seu cotidiano completamente desconectado do Senhor. Aí depois a pessoa vai encontrar o culpado o motivo, né? A razão pela qual a sua espiritualidade está fraca. E é óbvio. De quem é a culpa? Da igreja. Ora bolas, né? É a igreja que não está atendendo a sua necessidade, é o pastor que não está fazendo o que você gostaria, a igreja é muito fria, a igreja não é poderosa o suficiente. É muito fácil, irmãos, a gente pôr a culpa na igreja. Qualquer igreja, essa ou qualquer outra. Difícil é a gente assumir a nossa responsabilidade espiritual. Difícil é a gente andar com Deus. A gente quer ter encontros casuais. É a pessoa que vai ao culto, como quem procura, né? Como quem leva o carro ao posto de gasolina, quando o tanque está vazio. Quando aparece lá, né, lá no seu... no carro lá que está na reserva, aí você procura. O que a pessoa não sabe é que tem gente que chega na igreja com o tanque cheio antes mesmo do culto começar. Então essa pessoa, ela chega diferente. Então essa pessoa, ela chega entusiasmada, essa pessoa chega alegre, cheia do Espírito Santo, constrangida pela graça de Deus, empolgada com uma visão missionária, animada por coisas extraordinárias que Deus pode fazer em nós, entre nós e através de nós. Essa pessoa serve diferente, essa pessoa cultua diferente. Por quê? Porque ela passou uma semana andando com Deus. Óbvio, irmãos, óbvio, que mesmo o mais crente de todos, né? Mesmo o crente padrão Enoque, passa momentos difíceis, né? Então nem todas as semanas são iguais, nem todos os meses são iguais, nem todos os dias são iguais. Há semanas ruins, né? Então há domingos que eu sou um desses aqui, que chego com um tanque vazio, cansado, desanimado, triste, desmotivado. Razão para isso. Passei uma semana com problemas, tive dificuldades, o que faz parte dessa vida, desse mundo, né? Então, às vezes também a culpa não é dos problemas da vida, às vezes a culpa é minha. Às vezes eu passei uma semana na qual eu não me dediquei ao Senhor como deveria. Pronto. E aí, a gente louva o Senhor,
Porque mesmo quando a gente vem com um tanque vazio, a gente sempre sai cheio. Encontramos na presença do Senhor graça, renovo para reiniciar a caminhada. Então, cada culto, cada encontro com o Senhor é uma oportunidade para que os que não andam comecem a andar. O Evangelho é o Senhor chamando você, vem andar comigo. Você que andava, mas deixou de andar. Você que andava, mas acabou tropeçando. Vem andar com o Senhor. Você que andava, mas acabou se perdendo, perdeu a direção. O profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8, ele vai dizer: Senhor te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Então, o que será que é bom e que o Senhor pede de você? Ele responde: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Andar com Deus. Outro ponto que eu queria chamar a atenção, irmãos, é a preposição com. Enoque andava com Deus. O autor poderia dizer assim: Enoque andava na presença de Deus. Enoque tinha uma vida segundo a vontade de Deus. Porém, quando ele usa a preposição, ele quer enfatizar um aspecto de proximidade, de relacionamento, mesmo de amizade. Então, como já falamos no início, como é que nós, seres humanos, pecadores, podemos andar com Deus? Ter algum tipo de proximidade com Ele que é santo, santo, santo? A razão para isso é dupla. Primeiro, Deus resolveu se aproximar da gente. Então, Deus não precisa da gente. Lembre-se sempre disso. Deus não precisa de você. Mas Ele deseja, Ele quer andar com você e que você ande com Ele. Ele quer comunhão. Então Ele não quer apenas te abençoar. Ele quer que você ande com Ele. Ele não quer apenas perdoar o seu pecado, te livrar do mal. Ele quer que você ande com Ele. Por isso Ele vem ao nosso encontro, mesmo quando a gente se perde na caminhada. Ele se revela, Ele cria um caminho. Quem anda precisa de um caminho, correto? Quem anda precisa de uma estrada. Vários textos bíblicos apontam nessa direção. Isaías capítulo 57 vai dizer: preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo, pois assim diz o alto e sublime, o que vive para sempre, cujo nome é santo. O que ele diz? Habito num lugar santo e alto, mas habito também com um contrito, com um humilde de espírito. Isaías 35, e ali abrirei uma grande estrada, um caminho, que será chamado o caminho de santidade. Hebreus capítulo 10, temos plena confiança, irmãos, para entrar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do seu sacrifício. João 14,6, conhecemos esse texto, onde Jesus diz: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então Jesus, queridos, é o caminho. Então Deus quer andar com você, por isso Ele abriu um caminho, através do qual pessoas pecadoras, limitadas como eu e você, podem andar com Deus. Em Jesus, Deus se aproximou. Em Jesus, Deus se tornou disponível, acessível. Ele deseja andar com você, não apenas se encontrar com você. O Verbo se fez carne,
o Filho de Deus veio ao mundo, ele se encarnou, ele chamou discípulos a andarem com ele. Primeira tarefa dos apóstolos, né? O texto diz que Jesus escolheu 12 homens e os designou para serem apóstolos, diz o Evangelho de Marcos. Primeira tarefa, primeira responsabilidade que eles tinham, não era pregar, não era curar, não era expulsar demônios. Primeira tarefa que eles tinham como discípulos, andar com Jesus. Esse é o primeiro chamado do Senhor para a sua vida. Olha que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Em certo sentido, olha que coisa fácil. Veja, como o pecado cria na nossa mente problemas que não existem. Então você cria uma série de desculpas na sua mente para não servir ao Senhor, para não se comprometer com o Evangelho, para não estar na igreja, para não aprofundar o seu relacionamento com Deus. Mas Jesus está chamando você, Deus está chamando você a andar com Ele. Ele chama porque tem pessoas que não andam com Ele. Então, o primeiro ponto, queridos, é que esse andar está disponível, porque o Senhor vem ao nosso encontro, Ele abre um caminho, Ele torna possível. Em segundo lugar, essa proximidade ela é possível por meio do exercício regular das disciplinas espirituais. Então, como é que a gente anda com Deus na prática, né? No concreto, no dia a dia? Quando você separa tempo para falar com Ele em oração, andamos com Deus. Quando separamos tempo para meditar em Sua palavra, andamos com Deus. Quando separamos tempo para estar junto com o povo de Deus, andamos com Deus. Quando caminhamos na mesma estrada com irmãos e irmãs que estão seguindo a mesma direção. Andamos com Deus quando a nossa intenção é obedecer e honrar a Deus através das nossas ações. Andamos com Deus quando mastigamos o Evangelho da graça em nosso coração ao longo do nosso cotidiano. Andamos com Deus quando desviamos os nossos pés de caminhos e situações que não agradam a Deus. Eu não vou por aqui porque eu sei que aqui não é aquilo que agrada ao Senhor. Andamos com Deus quando ajustamos o nosso GPS na direção da vontade do Senhor, não na nossa própria vontade. Então, o que vai determinar a sua proximidade do Senhor ou não é o exercício das suas disciplinas espirituais, rotinas espirituais. Eu moro num prédio. Eu tenho vizinhos que moram em cima, embaixo, dos lados. Proximidade física, irmãos, não significa relacionamento. Você pode estar num trabalho, tem uma série de pessoas que trabalham com você, e você mal saber o nome delas. São rotinas que determinam se nós temos relacionamento ou não. Essas pessoas vão à minha casa, eu vou à casa delas, a gente conversa, a gente compartilha refeições. Qual é o nível dessa conversa? É uma conversa de coisas superficiais? Ou a gente abre o coração um para o outro? São pessoas que eu posso contar na hora da dificuldade, elas podem contar comigo? Da mesma forma, querido, estar na igreja não garante proximidade de Deus. E aí vemos uma coisa que eu acho muito importante. Proximidade gera sentimento. Sentimento. A nossa relação com Deus, ela envolve convicção e experiência. Fé, razão e emoção. Então, o Evangelho, ele nos revela convicções necessárias.
através das quais nós podemos e devemos amar o Senhor. Então eu creio que Ele é meu Criador, eu creio que Ele entregou o Seu Filho à morte na cruz pela minha vida, eu creio que o Senhor me perdoou em Cristo, eu creio na ação do Espírito Santo, eu creio nas promessas do Senhor, eu creio na palavra do Senhor. Estas verdades estão na minha mente, eu acredito nelas. Mas estas verdades precisam influenciar o meu coração, os meus sentimentos, o meu emocional. Eu preciso senti-las. Eu preciso experimentá-las. E o sentimento e a experiência vêm da prática. À medida que, note bem, você ora com sinceridade, você tem uma experiência, você tem uma prática de oração sincera, você começa a experimentar a paz que excede todo o entendimento, guardando o seu coração. É quando você vai dizendo não ao pecado, que você vai tendo a experiência de uma vida de obediência e santidade diante do Senhor, que você começa a sentir o gosto de uma vida na presença de Deus. A experiência de compartilhar o Evangelho te faz sentir o Espírito Santo agindo através da sua vida, para abençoar pessoas. Em síntese, a gente só anda junto de quem a gente gosta. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprendeu a gostar dessas pessoas porque passamos a andar com elas. Da mesma forma, irmãos, existe um prazer em andar com Deus. Existe uma alegria em estar com o Senhor. Existe uma alegria em fazer a vontade de Deus. Então faz bem para mim. Provérbios vai dizer lá no capítulo 3, faz bem ao meu corpo, faz bem à minha saúde, faz bem à minha mente, às minhas emoções, andar com Deus. É a alegria que os discípulos tiveram ao andar com o Senhor. Andar com o Senhor cativa o nosso coração. Andar com o Senhor cultiva dentro de nós amor pelo Senhor. Convicções nos levam a atitudes. Atitudes estimulam o nosso coração aos sentimentos. Isso nos leva, queridos, ao nosso último ponto. Chega um momento que andar com Deus é tão bom, tão prazeroso, que você se aproxima do último estágio, digamos assim. Enoque, assim como Elias, foi arrebatado pelo Senhor. Os dois homens que a Bíblia diz para a gente que não morreram. A Bíblia, como sempre, é muito objetiva sobre isso, não nos dá muitos detalhes. Talvez você tenha aí algumas perguntas, algumas curiosidades e adianto a você, não tenho respostas. O lance é a gente ver o que a Bíblia apresenta. Quem anda com Deus está pronto para a eternidade. Quem anda com Deus está pronto para a eternidade. O que é o céu? O céu é uma vida de comunhão com o Senhor. Se você tem prazer de estar na presença de Deus aqui, você já está pronto para o céu. Se você tem prazer para servir ao Senhor aqui, você está pronto para o céu. Se você sente alegria, felicidade em fazer a vontade de Deus, em estar com o povo de Deus, você está pronto para o céu. Quem sente emoção, a emoção do amor de Deus em seu coração, e coloca o reino de Deus
e busca colocar o reino de Deus em primeiro lugar, está pronto para o céu. A pergunta é: você está pronto para o céu? Sabe? O texto é muito sucinto, mas a ideia que dá é de um movimento muito natural, sabe? Enoque foi andando com Deus, 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 e Enoque um dia estava no céu. Continuidade. Continuidade. Você vai se aprofundando com Deus, você vai andando com o Senhor, você vai amando o Senhor, você vai deixando o pecado, e de repente você vai experimentando que de fato o reino de Deus é algo que é prioridade da sua vida, e você vai desapegando das coisas desse mundo, e você vai desapegando das coisas desse mundo, e um dia você percebe, você abre os olhos, você vê, nossa, eu estou no céu. Aprendemos com Enoque e com outros, que quem anda com Deus pode ser surpreendido pela graça de Deus. Essa vida, irmãos, é um estágio. É um estágio. É um estágio que nos prepara para a verdadeira vida. É aquela que a gente vai viver, que Enoque passou a viver a partir do momento que foi levado pelo Senhor. E a pergunta é essa. A igreja nessa história, ela é a nossa grande escola. Está aprendendo, está sendo treinado. Quem anda com Deus, às vezes encontra algumas surpresas pelo caminho. Às vezes pode ser a surpresa do arrebatamento. A Bíblia, Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado, mas não está dizendo que ninguém mais. Pode ser que você saia daqui hoje, no meio do caminho, e Deus te leve. E aí? Pode ser. Pode ser que no meio do seu caminho, Deus te surpreenda com milagres. Pode ser que no meio do seu domingo, da sua semana, Deus te surpreenda com coisas extraordinárias. Coisas imprevisíveis. É certo que Enoque não viveu na expectativa de um arrebatamento. Enoque não andou com Deus planejando ser arrebatado. Aconteceu. Esses eventos, irmãos, são amostras, sinais de um Deus vivo que intervém na história. E a maior de todas as intervenções está no Evangelho. A encarnação do Filho de Deus, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, o derramar do Espírito Santo. Enoque foi surpreendido com o arrebatamento, hoje Cristo nos surpreende com a graça da salvação. Como os discípulos do caminho de Emaús foram surpreendidos com a evidência da ressurreição de Jesus. Como Zaqueu foi surpreendido quando o Senhor chamou para ele descer da árvore. Como tantos, como eu e você, somos surpreendidos, porque Deus se interessa pelas nossas vidas. O Senhor te chama a uma caminhada. O Senhor te chama a andar com Ele. É uma expressão muito simples, profunda, que capta a beleza do Evangelho. Deus não está te chamando a fazer nada por Ele. Deus não está te pedindo nada. Deus não está exigindo nenhum tipo de condição moral, religiosa. Deus chama você a andar com Ele. Você pode começar a andar hoje. Você pode dar um passo. Senhor, eu quero viver uma nova caminhada. Eu quero andar com o Senhor, não só me encontrar com o Senhor na igreja, andar com o Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Fale com Deus.
Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela beleza do Evangelho. Uma beleza, Senhor, tão maravilhosa, impactante, ó Pai, mas ao mesmo tempo tão simples. A beleza de andar com o Senhor. O Senhor nos chama a andar com o Senhor. O Senhor enviou o seu Filho ao mundo. Jesus se tornou ser humano. Morreu por nós, ressuscitou. Derramou o teu Espírito para que nós pudéssemos andar com o Senhor. O Senhor envia homens e mulheres a pregarem o teu Evangelho, ó Pai, para que pessoas creiam e possam andar com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nessa hora, venha ao encontro do nosso coração. Venha ao encontro daqueles, ó Pai, que têm vivido uma espiritualidade, ó Pai, apenas de rituais, apenas, ó Pai, de encontros esporádicos, eventuais. Em nome de Jesus, constrange o nosso coração a uma espiritualidade, Senhor, mais integral. Que possamos andar com o Senhor. Que possamos descobrir, encontrar, experimentar o prazer da Tua presença. O prazer, ó Pai, de uma vida piedosa, o prazer de uma vida de oração, o prazer, ó Pai, da Tua palavra, o prazer de Te servir. Que possamos andar com o Senhor, ó Pai, no nosso dia a dia. Que a nossa experiência, Senhor, de igreja, de culto, de domingo, seja, Senhor, não a exceção, mas a continuidade, Senhor, o ponto máximo de algo, Senhor, que a gente vem vivendo no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Porque, Senhor, nesse estágio para o céu, ó Pai, percebemos, ó Pai, que muitos não estão devidamente preparados. Que possamos andar com o Senhor, ó Pai, para estarmos prontos para o céu. Que possamos andar com o Senhor para estarmos prontos, ó Pai, para uma vida na eternidade. Porque o que o Senhor nos oferece na eternidade, Senhor, é vida com o Senhor. Que possamos aspirar pela eternidade, Senhor. Ansiar pela eternidade. Porque a vida que temos aqui já é vida de prazer com o Senhor, vida na Tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos a ter uma rotina de vida espiritual. Ajuda-nos, ó Pai, a espiritualizar a nossa vida de modo integral. Ajuda, Senhor, a separar momentos específicos de oração, de comunhão. Ajuda-nos, ó Pai, a ter momentos, ó Pai, de caminhada com outros irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, a ter rotinas espirituais que fortalecem o nosso coração. Ajuda-nos a ter uma vida de obediência, Senhor. E que assim, Senhor, o domingo seja para a gente um dia, Senhor, de celebração. Mas, ó Pai, clamamos por misericórdia para todos aqueles, ó Pai, que aqui chegaram, Senhor, vazios. Para aqueles que aqui chegaram, Senhor, sem qualquer tipo de relacionamento com o Senhor. Para aqueles que aqui chegaram, Senhor, e se percebem, Senhor, distante do Senhor, vazios. Ah, Deus, o Senhor é o Deus que se torna disponível aos cansados, aos sobrecarregados. O Senhor é o Deus que se faz, ó Pai, presente junto do contrito, do abatido, do quebrantado. Nessa hora, ó Pai, quebranta os nossos corações. Apresentamos ao Senhor o vazio das nossas vidas, apresentamos ao Senhor a futilidade das nossas vidas, apresentamos ao Senhor o materialismo das nossas vidas, apresentamos ao Senhor a pecaminosidade dos nossos pensamentos e sentimentos, ó Deus.
Purifica-nos, ó Pai. Renova-nos, ó Pai, com o poder da Tua graça. Santifica-nos, ó Pai. E que por meio de convicções espirituais muito claras, ó Pai, possamos ter atitudes, ó Deus, baseadas na Tua palavra. E através de atitudes, ó Pai, firmes, de um relacionamento com o Senhor, possamos ter experiências, sentimentos da Tua presença em nossas vidas, do Teu agir em nós e através de nós. Deus, que possamos hoje iniciar o andar com o Senhor, que possamos andar com o Senhor ao longo da semana, e que possamos andar com o Senhor ao longo da vida, e possamos andar até o dia, Senhor, que já não seremos encontrados nesse mundo, Senhor, porque continuaremos a andar com o Senhor na eternidade. É o desejo do nosso coração, em nome do Teu Filho Jesus.